Deus seja louvado. Amém. Irmãos, o Senhor nos mostrou a sua bendita e santa palavra. Livro de 1 Samuel, capítulo 22. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, no capítulo 22. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiqueis naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra que Deus nos revelou nesta noite. Conta aqui para nós a respeito do dia que Davi se escondeu na caverna de Adulão. Davi tinha há pouco pelejado contra o gigante, tinha derrubado o gigante, irmãos, e tinha se casado com a filha de Saul. E a perseguição começou. E quando a perseguição começa na vida de um homem, ele não tem o que fazer, não tem para onde correr. Mas nesse dia, Davi foi lá para a caverna de Adulão. E chegando lá, irmãos, ele estava retirado ali, e ele encontrou alguns homens, 400 homens, de espírito desgostosos, endividados, enfim, irmãos. Certo é que ele encontrou homens que estavam provados na presença de Deus, que não tinha, irmãos, mais gosto pela vida, ou que a dívida tinha tomado, ou tantas coisas acontecido. Mas, irmãos, não olharam para nada disso. Davi se fez chefe dele. E ali estava um exército com 400, bendito seja o nome do Senhor. E ele levou os seus pais, irmãos, escondeu na cidade dos Moabitas, até que se passasse tudo aquilo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e o que acontece? Davi foi um dos reis que mais guerra ganhou, que mais lutas venceu, mas também foi provado, também teve tantas coisas que se levantaram na vida de Davi. E também, irmãos, quantas vezes caiu na presença de Deus. Mas o certo é, irmãos, que aquele que Deus ama, não importa quantas vezes cai. O justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Bendito seja o nome do Senhor. E estava, irmãos, Davi, junto com aqueles 400, escondido naquela cidade. Mas o plano de Deus para Davi não era esse. Bendito seja o nome do Senhor. E quantas vezes diante de provas e de lutas, nós nos escondemos na caverna, nós nos escondemos espiritualmente falando, não é verdade, irmãos? Mas o certo é que por essa palavra nesta noite, o Senhor vai te libertar. Você vai sair da caverna, bendito seja o nome do Senhor. E não importa se o seu teu companheiro é endividado ou se ele está desgostoso, mas vai ser o teu companheiro. O Senhor vai te erguer na presença de Deus. E aqueles que muito não dão valor, o Senhor está dando valor nesta noite. Glória ao nome do Senhor.
que revela esta palavra, irmãos. Por isso que nós não devemos olhar o defeito de um, não devemos apontar o defeito de outro, porque isso nada nos importa. O que nos importa é abraçar, o que nos importa é estar perto, o que nos importa é demonstrar o amor. Demonstre o amor e o Senhor te amará. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Davi se preocupava com os seus pais, família. E aqui abre-se um parênteses a falar a respeito de Davi. Família, irmãos, constituição de Deus, algo tão precioso, não é verdade? Uma mãe, irmãos, pode ter 10, 12, 5, 2 filhos. Cada um ela ama de uma forma diferente. Ela pode falar que ela ama todos do mesmo jeito, ela fala, mas o sentimento dentro dela é diferente. Bendito seja o nome do Senhor. A um tem mais cuidado, porque precisa e requer mais cuidado. A outro já consegue se virar melhor, mas ela o ama, mas também tem mais cuidado pelo outro. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós não vamos entrar na profundidade de família, mas nós vamos falar de família espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é o nosso Pai? É Deus Todo-Poderoso. Quem é a nossa mãe? É a palavra. Nós nos tornamos uma família a partir do momento que Jesus disse: eis a minha família, eis o meu pai e a minha mãe, aqui todos estão. Bendito seja o nome do Senhor. Nos tornamos uma só família, mas tem uns que uma palavra cuida de uma forma diferente do que cuida de outro. A outro o Senhor mostra muitas vezes um carinho diferente do que mostra para o outro, mas não deixe o Senhor, você achar que o Senhor te ama de forma menos ou mais do que o outro, porque o Senhor te ama da mesma forma, embora para uns requer um pouco mais de carinho. Bendito seja o nome do Senhor, por tantas coisas que passou, por tantos espinhos que pegou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o Senhor o trata com mais carinho, mas não deixou de te amar. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, quando você vê o teu irmão na prova, não critique. Quando você vê o teu irmão na luta, não jogue pedra. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos deixou um mandamento muito importante, que é amar Deus sobre todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se nós amamos o nosso irmão como a nós mesmos, por que querer o mal do nosso irmão? Por que querer ver o nosso irmão caído? Dê a tua mão, glória ao nome do Senhor. Antes de apedrejar, se lembre que um dia te apedrejaram. Antes de falar e de criticar, lembre-se, um dia alguém te criticou. Bendito seja o nome do Senhor. Se o teu irmão prega melhor do que você no teu consentimento, não o critique. Bendito seja o nome do Senhor. Se o seu irmão dispõe de mais tempo para servir a Deus, não o critique. Se o teu irmão muitas vezes é fraco, é errante, bendito seja o nome do Senhor, não o critique. O que importa é que um abrace o outro e todos subamos ao céu, que é o lugar almejado de todos. E se você está nessa terra e não almeja o céu, você está perdendo o teu tempo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Irmãos, do que adianta eu vir aqui demonstrar um falso amor, eu falar e pregar e não demonstrar o amor? O amor tem que partir de nós. Tenha amor nos teus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Busque os caídos. Vai atrás dos enfermos, vai atrás dos coxos, dos aleijados, porque tem muitos matando as ovelhas que o Pai ama. Então o Pai vai precisar dispor um pouco mais de carinho a essas ovelhas do que dispõe para ti. E depois você pode se sentir magoado, bendito seja o nome do Senhor, mas não se magoe com o amor de Deus, porque o desejo dele é que todos se salvem. Bendito seja o nome do Senhor. E a
porta da arca está aberta e entra por ela quem quer. Entre de novo, novamente, venha para dentro da arca e traga o teu irmão que está doente. Glória ao nome do Senhor. Ame ao teu próximo. Glória ao nome do Senhor. Que muito o Senhor derramará o seu amor por ti. Bendito seja o nome do Senhor. E Davi demonstrou o amor pelos seus pais, querendo escondê-los para que nada acontecesse. Demonstre amor pelo teu irmão. Demonstre amor pela tua irmã. Antes de julgar e antes de olhar a trave do olho do teu irmão, olhe a trave que está no teu olho. Tira primeiro o argueiro do teu olho e depois você fala alguma coisa do teu irmão. Irmãos, porque se somos todos filhos de um mesmo Pai e seguimos todos uma mesma mãe, que é a palavra, qual a diferença de nós? Eu não sou mais do que ninguém e ninguém é mais do que eu. Perante Deus somos todos iguais. Não é o teu ministério que vai te levar para o céu. E não é a tua fraqueza que muitas vezes vai te derrubar no inferno, como os muitos dizem, porque quem perdoa é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eis que a porta da arca encontra-se aberta aqui hoje. Entra, mesmo com as tuas falhas, com a tua fraqueza, te diz o Senhor, tem mais 400 te esperando, e o Senhor quer se fazer o seu chefe. Aceita o Senhor como teu chefe, e o Senhor trabalhará na tua vida. Aleluia, me aceita na tua vida. E se me aceita na tua vida, entrarei com poder, com prosperidade e com glória, e te farei diferente de como tu és. Disporei o meu caminho, o meu carinho sobre ti, e abrirei os caminhos na tua vida. Vem depressa, o teu pai quer te abraçar. E hoje não é Davi que vai ter cuidado com os seus pais, mas é o nosso Pai que vai ter cuidado de nós. Vai nos livrar dos moabitas, vai nos livrar de Saul, vai nos livrar do adversário, vai nos livrar do sanguinário, vai nos livrar daquele que intenta contra a tua vida. Acredita, você que está assistindo aqui preocupado com a tua vida, pela ameaça que tu tem recebido, no nome do Senhor Jesus, que seja guardado a ti e a tua casa nesta noite, que o sangue de Cristo derramado na cruz caia sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Agora receba o poder de Deus na tua vida, receba a glória de Deus aí agora. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou te guardar. Estás com medo? Davi temeu e se escondeu na caverna de Adulão, mas chegou o tempo que ele precisou sair para guerrear. Ô Davi, vamos sair da caverna de Adulão aqui hoje? Bendito é o nome do Senhor. Eis que eu abro as portas. Bendito seja o nome do Senhor na tua vida, e que você entenderá que eu sou Deus de verdade. No nome de Jesus Cristo, sai para fora agora. Sai da caverna. Vai me servir no nome de Jesus Cristo, que a minha glória já caiu sobre ti. Glória ao nome do Senhor. Pode ter certeza, te farei vencedor, como Davi venceu. Bendito seja o nome do Senhor. A glória de Deus recaia sobre a igreja. A glória de Deus recaia sobre quem está assistindo. Pode ter certeza de uma coisa: Cristo vos suprirá todas as necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ter certeza de uma coisa: o sangue de Cristo está sobre a tua casa. Nenhum mal chegará à tua tenda. E pode ter certeza, a prosperidade entrará na tua casa. Estás preocupado com o dia de amanhã? Está assistindo esta palavra aqui hoje preocupado com o que vai acontecer amanhã? Mas no nome de Jesus Cristo, que a tua preocupação baixa e o calor de Deus entre na tua vida, o amor de Deus te tome e a virtude te enche agora. O dia de amanhã pertence a Deus. Eu cuido de ti. No nome de Jesus Cristo aí, fica-te em paz. Deus já está cuidando de ti. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, nós vamos pedir, nosso irmão Zezito vai fazer essa última oração. Nosso irmão Zezito é ancião ali na cidade, é diácono na cidade de Araras. Ele vai fazer essa última oração, tá bom, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor, na comunhão unidos debaixo do sangue de Cristo, agradecemos a Deus. Amém. Glória a Deus nas alturas, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Nosso eterno Deus, eterno Criador que fez os céus e a terra, no nome santo do Senhor Jesus, teu Filho amado, nesta noite, Senhor, aqui encontramos ajoelhado na tua presença, para agradecer, Senhor, por essa oportunidade tão santa que o Senhor concedeste a nós, Senhor, de estar dentro da tua casa, para louvar e glorificar o teu santo nome, Pai justo. Te damos graça por esse santo culto, o qual foi aberto no nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Pai justo de santidade, te damos graça pelos cantares de hino, pelas orações e súplica qual chegaste, Senhor, ao teu trono de santidade, e de lá com santa misericórdia, Pai justo, o Senhor tem olhado do céu e tem mandado a tua santa e bendita palavra, o qual venha consolando, Senhor, o coração daqueles e daquelas que neste momento, Pai, está na comunhão contigo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Te damos graças, Senhor, porque só a tua palavra é o consolo bem presente na hora da angústia, todos os dias da nossa vida. Pai justo de santidade, graça nós te damos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus, teu amado Filho, o Rei da glória que está sentado à tua destra e vive contigo por todo o tempo da eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 143. 140